Graças a Deus, irmãos, graças a Deus por tudo. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, motivo de muita, mas muita alegria mesmo estar aqui, para poder render graça a Ele, dizer que Ele é bom o tempo todo, dizer que Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. Vamos ler? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Algumas versões diz, se não nos desanimarmos. Amém? Só esse versículo. Os irmãos podem se assentar. Eu vou ler ele de novo. Põe para mim de novo, por favor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos ou colheremos, se a gente não desanimar. Se eu pudesse dar um título, irmãos, para a palavra hoje, seria: não pare, não para. Eu vou, como Deus me deu alguns motivos para não parar, eu vou, como é que se diz? Uma palavra que a gente usa muito na internet, né? Compartilhar algumas coisas que Ele me ensinou, algumas coisas que Ele me mostrou. Vamos lá. Primeira coisa, irmãos, a importância de você perseverar. Por quê? Porque não é fácil, irmãos. A nossa vida, o nosso dia a dia, você ser, primeiramente, um servo de Deus, não é fácil. Por quê? O pecado está todo dia aí te chamando, está todo dia me chamando. E como nós já aprendemos aqui, o não de ontem não vale para hoje. Hoje você tem que dizer não também, e se prepara, amanhã você vai ter que dizer de novo. De manhã, de tarde, de noite, enfim. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E nós também não podemos brincar de ser crente. Há hora nós estamos com o espírito exalando. E tem horas que estamos no mais profundo abismo. Só que a maravilha de Deus é que Deus não tem essa inconstância, vamos dizer assim. Deus, Ele é constante. Ele permanece inabalável, imutável. E se nós perseverarmos, irmãos, a palavra de Deus lá em Hebreus 12 diz assim, ó: portanto, também nós, visto que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunha, despojemo-nos de todo o peso do pecado que nos envolve e corramos com a perseverança corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então está aí o primeiro motivo. Por quê? Porque vão tentar te desanimar? Poxa vida, como vão? Pode acreditar, sempre vai ter um, dois, ou até um monte de gente falando ao contrário. E o Espírito Santo fala para nós, ó, não é isso que você tem que fazer, não é por aí que você tem que andar. Mas todos lá estão num sentido contrário, e todos, vem Cleito, vamos, isso está certo, isso pode, isso não tem problema, isso não é errado, isso você está vendo por um ângulo, mas ó, eu estou te passando aqui um outro ângulo que ó, você pode fazer. Agora eu vou perguntar para cada um de vocês:
Qual é o ângulo que Jesus olha? É esse que devemos olhar, é esse que devemos focar, é esse que devemos permanecer. A palavra de Deus ela é muito clara. Lá em Deuteronômio 31:6 está escrito assim, ó: esforçai-vos e animai-vos, não temais e nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Ele falou isso para nós. Nesse caso aqui estava falando para Moisés em específico. Só que, coloca para mim o 31:6, Deuteronômio 31:6, por favor. Sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Por que você está com a ideia de parar? Por quê? Não é fácil, não. Eu sei que não é. Ah, Cleide, você não conhece minha vida, você não conhece nada. Verdade, não conheço. E com todo amor, respeito e carinho, para mim não vai fazer diferença. Agora, o que é importante é que você não pare na trajetória, porque Deus confiou para você um projeto. Só que Ele confiou um projeto para você, sabendo que Ele vai terminar. Agora, para o que você está fazendo e fala para Deus: ó Deus, tá difícil aqui, eu não vou fazer mais não, vou parar. Se você quer assumir isso, cada um cuida do seu quadrado, é sua responsabilidade. Agora, uma coisa é importante que você saiba: se Deus te deu, acredite, Ele vai te dar força para você começar, para você chegar no meio e chegar até o final e concluir, porque Ele não é mentiroso. Ele não vai te dar algo que você não pode carregar. A Bíblia nos ensina isso, que Ele não te dá um fardo maior do que você pode carregar. Vamos colocar isso em peso, que todo mundo conhece. Ah, se eu aguento carregar 30 quilos nas costas, Ele não vai pôr 100 nas minhas costas. É verdade que o meu filho não aguenta com os 30, então para ele vai ser 5. A carga que o pastor leva não é igual à carga que eu levo. A carga que a irmã leva não é igual à carga que eu levo. Mas cada um de nós temos uma carga, nós temos algo para fazer. Só que assim, você vai desistir agora? Olha para você, faz quanto tempo que você está na igreja? Só agora que você está com dificuldade? Só agora que você está com luta? Deus nunca te abençoou? Deus nunca te ajudou? Deus nunca falou contigo? Não desanima não, não para não, Deus é contigo. Deus é poderoso, irmãos. Não para, não para, não para. Jeremias 29:11, coloca aí por favor. Vou contar uma novidade para você. Porque é eu que sei, Deus falando, é eu que sei que pensamento a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensa comigo, se Deus falou isso para você, acredite, se você não fizer, se você parar, se você deixar e tomar por sua decisão a sua trajetória, acredite, não é esse fim. Esse fim não é, porque está escrito assim, ó: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, tem um fim que você almeja, que você quer, deve ser um fim glorioso.
Só que se você fizer o que você está pensando em fazer, você não vai ter esse fim. A palavra não é minha, irmãos, desculpa. Se está te cutucando aí de algum jeito. Não vai ser. E não sou eu que estou dizendo. É a palavra que diz. Pensa comigo. Quem declarou um final na sua vida foi Deus, irmãos, não foi nós. Ele te escolheu, Ele te tirou. Só Ele sabe, você sabe da onde que Ele te tirou, o que Ele fez por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. E agora, se você parar, sinto muito. Você precisa continuar. Você precisa, você não pode parar. Eu separei aqui. Está aqui, ó. 2 Pedro 3,18. Está escrito assim, ó. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. E amém. Você quer crescer? Você quer melhorar? Você quer frutificar? Cresça na graça do Senhor. Senhor, eu não consigo, me dá graça para isso. Ora, pede a Ele, pede sabedoria, porque Ele é poderoso e fiel para te dar e não lançar isso em rosto. Vamos colocar assim, em palavras que a gente usa todo dia. Você tem as ferramentas na mão para fazer as coisas de acordo. Só que, se você usar as ferramentas não adequadas para isso, você vai se machucar. Você vai quebrar a cara. Você vai, um dito popular, dar murro em ponta de faca e vai se machucar. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara. E eu vou um pouquinho mais além. Você sabe por que você não pode parar? Eu vou te dar mais alguns exemplos. Por que você não pode parar? Sabe aquela pessoa que você pregou? Ela está aqui porque você pregou para ela. Sabe por que você não pode parar? Porque tem pessoas aqui dentro que olham para você, que se espelham em você, que vê você levantar as mãos e orar e fala assim: eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a essa irmã. Pessoas que se espelham em você estão aqui hoje. Você não pode parar. Você precisa continuar. Tá difícil? Tá. Mas o problema é do difícil. Deixa o difícil com Deus. Não pare. Ô irmãos, mas é só eu. É só um. Pergunta para o pastor. Quando ele está aqui em cima, ele olha e você não está no cantinho que você sempre fica. Se ele não sente falta de um. Mas tem... Hoje nós estamos aqui em 200 pessoas. Mas tem muita gente faltando. Dá para falar, a gente sabe. Mas numa igreja lotada, pergunta para o pastor se ele não sabe. Quem que está faltando? Um faltou. Um faz falta. Pergunta para um líder de louvor quando falta um, se ele não sente falta. Você não pode parar, irmãos. Você não pode desistir agora. Deus tem te ajudado tanto, tem feito tanto por você. Não para. Se nós, que não somos nada, vemos os nossos irmãos como homens, como mulheres de Deus, imagina o Senhor olhando para você. E Ele olhando, porque Ele vem aqui no nosso meio. Quando iniciamos a reunião, Ele está presente. E aí, Ele bate o olho aí, não veio. E você quer? Olha só, vou mais além. Ele olha, vê que você não veio. Se segura aí no banco agora no que eu vou dizer. Ele sabe porque você não veio.
Quando dá para vir e não vem, agora quando não dá, Ele também sabe. Então pensa um pouquinho, irmãos, você faz muita falta, muita falta. Lá em Josué 1:9, está escrito assim, coloca para mim aí, por favor. Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você crê nessa palavra? Você acredita nisso? Então viva isso. Saia daqui hoje diferente. Senhor, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho instrução, eu não tenho nada, mas o Senhor falou que eu sou forte e corajoso, para eu não temer, para eu não me espantar, porque o Senhor é comigo, por onde quer que eu ande. Creia nisso, creia na palavra de Deus, e você vai ver o quanto Deus vai fazer por você, vai fazer por mim, vai fazer por nós. E a gente vai crescer espiritualmente, vai crescer como ser humano. E você vai ver a sua família melhorar, os seus irmãos melhorarem, a igreja melhora, tudo fica melhor. Mas você não pode parar. Independente do que esteja acontecendo com você, não pare, não desanime, não te espante. O Senhor é contigo, Ele é contigo. Eu deixei separado aqui também outro exemplo de perseverança. Nosso Jesus, Ele foi perseverante. Imagina, naquela noite, que a noite que antecedia a crucificação, que Ele foi orar. Imagina como que estava o coração dele ali. O que ele sabia que ia ter que passar. E todo aquele peso em cima dele. E ele falando com Deus, orando, ao ponto de: Pai, se possível, afasta de mim, mas seja feita a tua vontade. Ai, irmãos, é aí que pega. Senhor, seja feita a tua vontade. Quando Maria falou: faça em mim, Senhor, a tua vontade. Você quer mais pessoas que foram firmes e não negaram? Estevão, tomando pedrada, morrendo. Irmãos, para só um minuto. Imagina, você, eu acredito que ele devia estar em algum lugar, contra uma parede, porque dificilmente, se você for pensar, se você vai atirar pedra em alguém, não pode ter pessoa atrás, atacando pedra também nele. Então imagino eu, que ele esteja próximo de uma parede e as pessoas apedrejando. Imagine, irmãos, você tomaram pedradas, machucando, pega na perna, pega no braço, na barriga, no peito, no rosto, na cabeça. Irmãos, já bateram a orelha em algum lugar para ver o quanto dói? Imagina a pedrada, irmãos. Eu não sei se você, na sua vida aí, um dia você tomou uma pedrada. Agora você imagina Estevão. E daqui a pouco, irmãos, eu não sei como que estava o coração dele ali. Eu só posso
imaginar. Mas ele, Senhor, está doendo, e toma pedrada, e toma, ao ponto dele já não aguentar mais, e daqui a pouco ele olha para o céu assim, ele vê quem, irmãos? Os irmãos conhecem a história, não conhecem? Quem que ele viu? Era o ânimo que ele precisava, a última gota de força que ele precisava olhar e ver. Ele viu, e eu tenho certeza, irmãos, absoluta, que naquele momento ele falou assim: pedra, pode bater o tanto que for, eu sei para onde eu vou, eu sei quem está me esperando, eu sei quem está ali me esperando, é para lá que eu vou. Irmãos, você sabe para onde você vai também, é para lá. Creia, não desanima não. Paulo, quanto Paulo sofreu? Está escrito, eu deixei separado aqui. É incrível, né? A gente separa as coisas, quando vai ler eu não acho mais nada do que está escrito aqui. Tomou 5 quarentenas menos 1, não foi? Isso. Eu deixei anotado para não errar, mas está certo, não está? 5 quarentenas menos 1. Ou seja, pegava uma dessas quarentenas, batiam 39 e parava. Não batemos as 40, então não valeu. Foi assim. E aí ele sai de lá, passa um pouco, ele está onde? Está pregando de novo. Aí, mais para frente está escrito que ele sabe ter frio, sabe passar frio, sabe passar fome, sabe ter as coisas em abundância. Ou seja, está experimentado na fé. Ele parou. O irmão sabe como que ele morreu? Todos aqui sabem como Paulo morreu? Tem alguém que não sabe? Como que ele foi morto, Paulo? O que aconteceu com Paulo? Um cortezinho assim, dividiu, como o nordestino fala, dividiu em 2 bandas. E aí, irmãos? Outros irmãos foram jogados em tacho de óleos fervendo, outros jogados aos leões. E aí, irmãos? Hoje, se alguém gritar com o seu filho, você pula alto desse tamanho assim, ó. Não precisa nem bater, só grita com ele para você ver o tamanho da encrenca que você arruma. Não para não, irmãos. Há algo grandioso, glorioso te esperando. Só depende de você. Só depende de cada um de nós. Você precisa tomar uma decisão hoje. E essa decisão, a palavra está dizendo para você: não pare, continue, persevera, vai nessa tua força. O Senhor é contigo. O Senhor é quem te dá força, é quem te capacita, é quem resolve as coisas para você. Não é o seu braço, não é o seu intelecto. Mas eu tenho 2, 3, 4, 5 faculdades. Você poderia ter todas, irmãos. Vai chegar um momento na sua vida que você vai falar assim: não dá para resolver. O médico estuda 6 anos, depois faz mais um pouco lá de, como é que chama? De residência, estuda. Muito bem, se torna um baita de um cirurgião, faz uma cirurgia no cérebro que, olha, irmãos, menor do que uma mosca. Deus deu sabedoria para o homem fazer. Só que Lázaro estava morto há 4 dias. Tem algum médico que resolve isso? Mas o Senhor resolve. Ele tem poder para isso. Ele traz de volta a vida. Tem algo impossível para Deus? Então não duvide, não pare, não desanima, não desista. Vai, continua. O Senhor tem muito para fazer, irmãos. Alguns dias a palavra vem sempre vindo, não importa quantos anos você tem, Deus tem obra para fazer na sua vida. Mas eu já estou com 20, bora, você tem muito para trabalhar. Eu estou com 50, bora, você tem muito para trabalhar, mas eu já estou com 70, vamos. Os irmãos ouviram Moisés, 80.
E quando encerrou a carreira, com 120, sobe lá no monte e morre. Aí é ele, Deus, irmãos. O que está feito, está feito. Deus é quem fez. Tudo que ele faz é perfeito. E ponto final. Não se discute. Agora, para você, para mim, ainda há tempo. Há tempo. Se você precisa corrigir algo, corrija. Se você precisa acertar algo com alguém, acerte. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça. Se você precisa liberar o perdão, libere. Mas faça alguma coisa, não fica nessa inércia. Não pare. Irmãos, água parada apodrece. Não pare. E você vai ver o quanto Deus ainda tem para fazer na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? Que Deus seja para sempre louvado. Que Deus continue falando no seu coração. E saia daqui hoje com essa certeza: não pare. Amém? Deus abençoe grandemente cada um de nós.